E se o Morfeu do Matrix chegasse hoje para você e colocasse aqui na tua frente, ó, a pílula azul e a pílula vermelha? Aí ele ia falar assim, ó, se você tomar a pílula azul, você está escolhendo comprar um carro hoje. Se você tomar a pílula vermelha, você está escolhendo pegar esse dinheiro do carro e investir tudo na ação BB Seguridade. Qual que tu ia escolher? Será que vai ter muita diferença entre a escolha da pílula azul e da pílula vermelha? Eu fiquei surpreso com o resultado da simulação que eu fiz. Quero ver também se tu não vai ficar. Então sebo nas canelas e vem comigo. Fala, maninhos e maninhas, como é que vocês estão? Eu me chamo Elídio, mais conhecido como Maninho, e se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste no canal, muito bem-vindo ou bem-vinda, e se você já é de casa, é muito bom te ter de volta. E aí, tu refletiu sobre a pergunta do Morfeu? Qual pílula você escolher? Já me deixa aí nos comentários antes de você esquecer. Cara, olha só, hoje a gente vai fazer uma simulação que eu curti bastante. Deu um trabalho gigantesco de fazer esse negócio aqui, de pegar um monte de informação de um monte de lugar. Mas valeu a pena. Porque depois que eu fiz, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu preciso compartilhar esse negócio com os maninhos e as maninhas. A gente já vai para a tela aqui do meu computador para vocês poderem ver essa bagaça toda. Mas deixa antes eu explicar um pouco da lógica da brincadeira aqui que eu fiz. A gente vai pegar e vai se teletransportar lá para 2019, há 5 anos atrás. Vamos ver o que teria acontecido se a gente tivesse tomado a pílula azul primeiro, que é ter comprado o carro zero, e depois a gente vai ver o que teria acontecido se tivesse tomado a pílula vermelha, que é a gente fazer um investimento nas ações da BB Seguridade. Então bora lá. Então a primeira coisa, a gente está lá em 2019 e escolher comprar um carro. Achei essa matéria aqui, que ela fala dos carros mais baratos do Brasil lá na época, em 2019. Então assim, tem uma lista aqui de uma pancada de carro, e eu acabei para a simulação aqui escolhendo o HB20, não tem nenhuma particularidade aqui na escolha não, é muito mais pelo fato que eu li aqui, ó, que ele estava terminando como o segundo automóvel mais comercializado no Brasil. Tinham sido mais de 105 mil unidades. Eu falei, cara, vai ser um bom parâmetro aqui, porque a maioria da galera estava comprando esse carro nessa época. Então ele diz aqui o preço dele, ó, 44.890. Vamos ficar com esse negócio em mente. Eu já vou jogar isso aqui para um Excel, tá? Aí já te mostro já. Mas qual que vai ser a ideia? A gente vai pegar, a gente vai imaginar que não tinha o dinheiro para poder comprar esse carro aqui à vista, então a gente vai parcelar esse carro aqui. Vamos entrar num financiamento nesse carro. Vamos ver como é que vai ficar então esse financiamento aqui no Excel. Ó. O carro está esse valor aqui, 44.890. A gente vai dar uma entrada e vai parcelar o resto. A entrada costuma ser 30%. Então vamos colocar aqui 30%. Repara que o valor já veio para cá, ó, da entrada, que é 30% desses 44. Então a gente tem que desembolsar, na largada, R$13.500 aqui mais ou menos. As parcelas a gente vai parcelar em 5 anos, que vão ser 60 meses. A taxa, eu botei aqui a taxa ao ano. E como é que a gente vai chegar nessa taxa? A gente pode ir aqui no site do Banco Central, que ele tem um histórico aqui e mostra quais são as taxas de juros praticadas, por exemplo, num financiamento de um carro. A gente vê aqui, ó, que tem a parte, na 13ª posição, o Banco Hyundai, que se você fosse comprar provavelmente dentro da concessionária, você pagaria essa taxa de juros aqui ao mês e essa aqui ao ano. Mas também tem uma aqui da Volkswagen que eu achei que estava fazendo um pouco mais sentido com o que eu já vi praticado em mercado. Então, olhando aqui, eu vou usar esse cara daqui para a nossa simulação. Só que, na tabela, eu botei aqui a taxa ao ano. Então, ao invés de eu pegar esse 1,26 aqui que está ao mês, eu vou pegar esse 16,15. Então, eu vou jogar ele para cá. Ó. 16,15. Opa, 16 não, 15. Repara que já preencheu aqui para a gente quanto é que ficaria a parcela e o valor do financiamento como um todo. Por quê? Eu tenho aqui por detrás uma tabelinha Price que faz todo esse cálculo. Acabei parametrizando ela para as taxas ao ano e depois eu chegava na mensal. Então você vê aqui que está chegando no 1,26. Né? E aí ele faz o cálculo todo aqui, mês a mês, como é que ficaria a brincadeira. Eu já trouxe para cá a visão consolidada porque é a parte mais importante. Então se a gente for analisar, a gente vai ver que a gente teve que dar uma entrada de R$13.500 mais ou menos. As parcelas vão ficar na casa dos 750. Então, como eu estou fazendo 60 meses de financiamento, eu vou pagar quase 45 mil no final desse período. Se a gente somar esses 45 mil com o valor da entrada, a gente vai ver que efetivamente o que a gente gastou, né, desembolsou para poder comprar esse carro que custava R$ 44.900, foram R$ 58.384. Então, assim, você já vê que a diferença entre esses dois caras aqui, o fato de a gente não ter comprado à vista e ter parcelado, são os juros incidindo em cima da dívida que a gente adquiriu. E aí você vê como é que ele aumenta significativamente o valor do carro. Agora vamos ver esse carro daqui, né, que a gente viu
que seria um HB20 de 2019, o quanto que ele está custando hoje. Para isso, eu entrei aqui no site da tabela FIPE, para a gente dar uma olhada, tá? E aí, se você for ver, eu vou até subir aqui um pouco, que eu já deixei pronto, mas a gente está falando aqui de ver ele hoje, né, ou seja, em abril de 2024, quanto que estaria custando um Hyundai, modelo HB20, 1.0 aqui, 2019 a gasolina. Então a gente vê que o valor do carro hoje estaria 56 mil. Aí tu já pode pensar assim, caraca, maninho, o carro estava custando na época 44.890 e hoje estaria ele por 56 mil. Então se a gente lembrar, em 2020 que a gente teve a pandemia, a gente passou por um período também global em que estava todo mundo com dificuldade de produzir alguns semicondutores que eram muito usados para a produção dos carros. E aí, com a falta desses equipamentos, desses chips e tudo mais, o que aconteceu? A gente tinha antes uma demanda que estava equilibrada com a oferta e o que aconteceu? Teve um desequilíbrio. Tinha muito mais gente querendo comprar do que carro disponível para poder ser vendido. E qual que é o resultado disso, né? O resultado é que os preços acabam subindo porque tem muita gente querendo comprar. Como tem pouco carro, a galera coloca o preço mais alto e paga quem conseguir pagar. E não deu outra. Esse é o reflexo que a gente está vendo aqui, que fez com que o valor do carro tivesse esse pico. Ah, tem um outro fator também. Aqui a gente está falando do valor da tabela FIPE, né? Não necessariamente a gente consegue vender o carro por esse preço. Eu fui aqui de orelhudo dar uma pesquisada rápida aqui na Web Motors e vi que tinham vários HB20 aqui de 2019 na faixa aqui dos 52 mil reais e não dos 56. Mas assim, para fins de cálculo, vamos imaginar aqui que a gente teria conseguido vender ele na tabela FIPE, tá? Então vou botar aqui, o valor da tabela FIPE que a gente viu foi 56.848. Então repara, eu vou ter investido 58.384 e depois de 5 anos eu vou estar com 56.848. Teve uma quedinha aqui, pequena de 2,6% nesse período inteiro, mas teve uma queda. Então assim, no final do dia tu botou 58 mil e se você fosse vender o carro, depois de você ter quitado o financiamento, você teria 56.848. Agora, isso aqui foi um pouco atípico, né? Como eu comentei, do carro ter tido essa valorização nesse período. Porque o normal, e aí tem um outro gráfico aqui que mostra, já uma visão só de 2 anos para trás, eu peguei aqui 2 carros, que são o Polo e o Onix, que hoje são muito vendidos, né? Então a gente vê que, na verdade, ó, a tendência natural é se existir essa desvalorização. Mas tudo bem, vamos seguir aqui com a simulação e vamos contar, já que a gente está fazendo aqui desde 2019, que teve efetivamente esse benefício aqui por conta do valor do carro ter subido. Beleza, então esse foi o resultado aqui da gente ter tomado a pílula azul. A gente teve um prejuízo aqui ao longo desse período de 2,6% só, ou seja, um prejuízo de R$ 1.500 aqui. Vamos ver o que teria acontecido agora se a gente tivesse tomado a pílula vermelha do Morfeu. Primeiro, só para poder explicar um pouco o que eu tive que fazer para poder chegar nessa parte aqui da simulação, eu tive que pegar 2 informações importantes. Eu usei o site do BR Invest para me ajudar nisso aqui. Ó. Peguei dados históricos do BBSE3 sobre quanto que estava custando no último dia de cada mês a ação da BBSE ao longo desses últimos 5 anos. Tá? Então, esses aqui estão todos os valores da ação ao longo dos últimos 5 anos. Eu peguei toda essa base aqui do site e também peguei a base de todos os dividendos que foram pagos dessa ação também nos últimos 5 anos. Então, vamos voltar para o Excel agora. Beleza, voltando lá para o Excel então. Então, eu trouxe para cá ó, todos os dados históricos das cotações, tá? Que vai ser esse valor aqui, e trouxe todos os valores dos dividendos pagos. Eu tive que fazer algumas contas aqui para poder facilitar a minha vida nas simulações, mas vamos para a simulação. Primeira coisa, super importante, eu vou colocar aqui que você vai reinvestir os dividendos. Eu já bati nessa tecla 897 vezes aqui no canal. O poder que tem você reinvestir os dividendos, a diferença que ele vai fazer no longo prazo. Como eu sempre gosto de falar disso, eu sempre deixo esse parâmetro aqui nas minhas tabelinhas para poder te mostrar a diferença do antes e depois. Mas já vamos começar na largada dizendo que você vai ter que fazer esse reinvestimento, tá? Depois a gente vê como é que ficaria sem. Então como é que vai ser a simulação aqui? A gente vai fazer exatamente como tivesse sido lá o financiamento. Então a gente vai pegar aqui, ó, vamos ter a entrada de R$ 13.500 mais ou menos, e depois todo mês você vai fazer aportes de quase R$ 750. Só que ao invés de você estar pagando aqui a parcela do carro, você vai estar investindo na BBSE. Então vamos ver como é que esse negócio ficou. Ó, começamos aqui em abril de 19. Primeira coisa, você investiu na largada os 30% lá que você tinha dado de entrada. Isso fez com que você conseguisse comprar 709 ações, sobrou um casca limpo, porque como a gente tem que comprar números inteiros aqui de ações,
a gente, quando divide o valor do investimento que você teve pelo valor da cotação no dia, acabou sobrando um trocado. Tudo bem, a gente vai pegar esses trocados, vai deixar lá guardado. Quando esse trocado todo tiver a quantidade de fazer uma nova compra de ação, ele vai entrar aqui na nossa conta, tá? Então, beleza, a gente vai ver que nesse mês aqui, o quanto você acumulou de cotas continuou sendo 709, não teve dividendo nenhum, até porque você tinha acabado de começar a investir nesse cara. O seu patrimônio aqui ficou na casa dos 13.463. No mês seguinte, o que vai acontecer? Tu não vai ter aqui a pancada do investimento, mas você vai ter a parcelinha mensal de quase R$750. Então, beleza, mês a mês aqui a gente vai estar colocando os 750. Você vai ver que vão ter os 60 meses aqui dos 750 que a gente vai colocar. E no final a gente vai ter investido os 58.384, que é exatamente o mesmo valor que estava aqui na compra do HB20. Só que a gente vai ter um outro fator. A gente vai ter os dividendos que a gente recebe pelas ações que a gente tem, né, na carteira. Então você vê aqui que nesse período todo dos 60 meses, o quanto de dividendo você vai ter acumulado? Quase R$30 mil. Quase metade do valor que você colocou, tu vai ter recebido de volta só de dividendos. E como a gente está falando aqui que a gente vai ter o reinvestimento desses dividendos, no final do dia você vai pegar esse cara daqui e vai estar comprando mais e mais ações. Por isso que vão ter alguns momentos aqui que tem pico, tá vendo? Você estava comprando na faixa de 30 e pouco e depois 145. Isso vai fazer com que no total você não está investindo mais 58, você está investindo 58 mais esses 27. Ou seja, você está investindo aqui no total R$85 mil. Agora, com essa grana toda aqui que tu investiu, quantas ações tu conseguiu comprar? Agora, antes de eu te falar quanto teria de patrimônio, porque tu está agora com quase 4 mil ações da BBCA, tu viu quanta informação eu tive que catar na internet e também planilha From Hell que eu tive que montar aqui para poder te explicar detalhe por detalhe dessa simulação? Então não dorme na selva, pô. Retribui o maninho aqui com aquele like maroto e não esquece de se inscrever no canal. Agora faz logo. Tem gente deixando para fazer esse negócio depois e acaba esquecendo, aí não adianta chorar, porque tu vai ficar de fora dos vídeos mais mastigadinhos que tem aqui no YouTube sobre investimentos. Agora vamos voltar aqui para tu saber quanto que ficou de patrimônio. Então essas 3.778 ações hoje te dariam um patrimônio de R$124.500. E como é que a gente chegou nesse valor, né? Porque a ação hoje, tu consegue ver aqui no Investidor 10, está custando R$ 32,96. Então esses R$ 32,96 vezes as 3.778 ações que você tem, vai te dar um patrimônio de R$ 124.500 aqui. Vocês viram que diferença entre ter tomado a pílula azul, que te deu um resultado aqui depois de 5 anos, de R$ 56 mil, e agora a pílula vermelha te dando um resultado que você vai ter de patrimônio R$ 124 mil. Isso aí é um dos ensinamentos mais importantes que o Robert Kiyosaki fala no livro dele, Pai Rico e Pai Pobre. A diferença entre você comprar passivos e você comprar ativos. Agora uma observação, não acha que a vida ela é toda bonitinha, que esse negócio só sobe não, tá? Estamos falando aqui de renda variável, estamos falando da compra de ações. Então só para tu entender, eu fiz um gráfico aqui, ó. Repara que ao longo do período todo, a linha cinza é o valor que você investiu, tá? E aqui ele está acumulado. E a linha laranja é o quanto que você foi tendo de patrimônio. Repara que durante um período aqui, principalmente, ó, começando aqui com março de 2020, que foi quando teve a pandemia, muitas das vezes o teu valor investido estava acima do quanto você tinha de patrimônio, ou seja, você estava tendo prejuízo. Até que aqui, ó, a partir de fevereiro de 2022, esse negócio só subiu e descolou bem entre o valor investido e o patrimônio que você teve. Agora, por título de curiosidade, porque eu sou chato com esse negócio, olha o que teria acontecido se você não tivesse reinvestido os dividendos. Como dá pra gente ver aqui, ó, o investimento total teria sido 58, porque você ia ter torrado esses dividendos todos. Agora, você vê também uma coisa importante, que o teu dividendo está menor. Por quê? Porque como antes tu estava reinvestindo o dividendo, ele te ajudava, inclusive, a comprar novas cotas, que consequentemente vão te ajudar a ter mais dividendos. Repara que a gente tinha 3.700 cotas antes, e agora a gente está com 2.691. E o nosso patrimônio caiu de 124 para 88. Ainda assim, é melhor do que o cenário inicial da compra do carro. Então você vê como é que a diferença é bruta. Ó, vou até copiar aqui para a gente poder fazer uma conta de padeiro. Ó. A gente teria os 124 e o outro aqui seria 88. Se a gente tirar um do outro, ó, 35 mil. É quase o valor que estava o próprio carro, né? Se você for ver a diferença só entre você ter reinvestido o dividendo ou não ter reinvestido e ter gasto esse dinheiro todo aqui. De toda forma, não reinvestindo os dividendos, você ainda tem um cenário
mais vantajoso do que inicialmente tendo feito a compra do carro. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com a antecipação de sonhos. A questão da gente ter um crédito fácil, né, de poder parcelar as coisas, acaba fazendo com que a gente às vezes dê um passo maior do que a perna. Você acaba podendo conseguir pagar, mas a decisão de ter feito aquela compra, matematicamente aqui falando, financeiramente falando também, não vai ter sido a melhor. Vale mais a pena você pegar e investir esse dinheiro e depois, conforme você for tendo o teu patrimônio crescendo, aí sim tu pega e compra o carro à vista. Isso aqui não é nenhuma recomendação, porque assim, tem um lado emocional também, vai ter gente que vai falar que, putz, mas o carro era o meu sonho e tal. Estou fazendo simplesmente aqui uma conta fria. A gente tem que deixar a emoção de lado nesse momento. Mas, na minha visão, vale mais a pena você pegar a grana aqui e investir. Agora, você pode estar se perguntando, putz, mas e se eu não tivesse feito o parcelamento, tivesse comprado à vista lá naquela época? A gente consegue simular. Vamos ver aqui, ó. Ao invés de você ter dado a entrada de 30%, a gente vai colocar que você deu a entrada de 100%, né? Então o valor aqui, você não vai ter parcela, não vai ter tido financiamento, o valor total que você investiu, 44.890. Vamos ver como é que ficou a simulação aqui. Vamos botar os dividendos aí na brincadeira. Você vê que a gente não tem nenhum aporte mensal aqui porque não tem o financiamento. Então você deu os 44.900 aqui na largada. Comprou 2.363 ações do Banco do Brasil. Só que por conta do reinvestimento dos dividendos, ó, repara que você ficou com mais ações do que quando você fez com o pagamento parcelado, que eram 3.700, agora você está com um pouco mais de 4.000 ações aqui. E olha como é que os dividendos ficaram mais altos, porque agora tu já tem um volume de ações alto logo na largada. Então, qual que é o outro grande ponto aqui? Para a gente ter cada vez mais dividendo aqui, a gente tem que ir aumentando o nosso número de ações, porque para cada uma nova ação a gente vai ter um novo pagamento. E a gente consegue ver que o nosso patrimônio aqui também ficou maior, porque a gente, obviamente, conseguiu investir mais também por conta dos dividendos. Tivemos um maior número de ações, o valor ficou um pouquinho maior também. E agora, se tu quer saber um pouco mais sobre a BB Seguridade, dá uma olhada nesse vídeo aqui do lado, onde eu montei uma carteira de ações com foco em dividendos e a BB Seguridade é uma dessas ações. Então acorda aí e clica logo nesse vídeo. Até o próximo papo. Fui!